Olá, pessoal! Aqui estamos mais uma vez no seu canal de consultoria ambiental. E hoje temos a imensa satisfação, como convidado nessa nossa temática de logística reversa, na perspectiva do novo decreto esse de agora, de 2022, decreto 10.936, nosso convidado para nós abordarmos essa temática e discutirmos e aprofundarmos os avanços. O nosso convidado, nada mais, nada menos, é o que nos honra, né, esse ilustre cidadão, né, de Patos de Minas, no estado de Minas Gerais, Dionísio Alberto de Brito. É um cidadão, é advogado com formação em gestão ambiental, é um profissional empresarial internacional em gerenciamento de resíduos sólidos, um conhecedor de biogás, é também gestor da ONG ODS, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, é conselheiro no CODEMA, é vice-presidente do Conselho de Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba e consultor da Ecojure, Soluções Ambientais, é um militante do escotismo. Eu sempre junto à questão do escotismo, a formação cidadã, eu admiro quem tem essa dedicação de formar jovens e disciplinar. Ele é chefe da GESF 53, de Minas Gerais, e gestor e chefe da base escoteira do estado de Goiás. Bom, gente, vamos introduzir a nossa temática. É uma abordagem muito atual, é um tema relevante e é a logística reversa na perspectiva, né, desse novo decreto. Mas é importante a gente também relembrar, né, essa introdução histórica aqui da lei que nós vamos fazer neste momento. O que é a logística reversa? Ela nasce ela é regulamentada, vou dizer, ela até já existia alguns exercícios com algumas tipologias antes de 2010, ou seja, da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E ela vem no bojo do nosso instrumento, a PNRS, Política Nacional de Resíduos Sólidos. Logística reversa é um instrumento de desenvolvimento econômico, social, que existe para garantir, digamos, a coleta, o reaproveitamento dos resíduos sólidos no setor empresarial. Isso é um conceito resumido, quer dizer, dentro de toda uma política pública das três esferas de competência, né, nacional, estadual e municípios, né, ela tem esse compromisso com alguns resíduos e ela está elencada na Política Nacional de Resíduos Sólidos, no artigo 33 e 34 da política. E o caput desse artigo nos traz a seguinte tradução: o que é a forma disciplinar de lei, digamos assim, para a política, para a logística reversa da Política Nacional de Resíduos Sólidos. São obrigados a estruturar, a implementar os sistemas, né, a funcionalidade, a engrenagem de logística reversa, mediante o retorno dos produtos após o uso, né, uma vez lá pela cadeia final, digamos, pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. E quais são os entes da escala da sociedade, de empresas, né? São os fabricantes, os importadores, distribuidores e comerciantes, até chegar no consumidor final, que é o responsável, digamos, pelo encaminhamento, que se chama de descarte, pelo retorno. Para algumas tipologias, tipos de resíduos, se organizou de diferentes formas, que são quais os resíduos previstos lá em 2010, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, as pilhas e baterias, né, os pneus,
os agrotóxicos e as embalagens de agrotóxicos, óleos lubrificantes, também suas respectivas embalagens, e também nos óleos lubrificantes ali todo o sistema de contaminação, né, que há, né, uma estopa, toda que reingresse, né, na destinação correta. As lâmpadas gerais, né, as técnicas existentes na época, hoje nós temos as LEDs, né, então lâmpada mista, e os produtos eletrônicos e seus componentes. Bom, nesse período da Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010 até o virtuoso ano de 2022, falo virtuoso ano pelo decreto, né? Esse decreto ele veio a suprir o avanço. Muitas vezes, para quem não acompanha, nem a gente que está bastante dedicado à área, não percebe, né? Por isso que a gente vai colocar sobre perspectivas aqui, o quanto já avançou e o volume de negócios e a quantidade que passa a cumprir a logística reversa. Então, em 2010, nós tivemos logo em seguida, no primeiro semestre da Política Nacional, um primeiro decreto, que foi o 7.404, e esse decreto regulamentou a Política Nacional em seu âmbito de funcionalidade. Percebe-se aí, começa a perceber o avanço. Especificamente, no ano de 2017, nós tivemos um novo decreto para regulamentar a lei, porém, um decreto que regulamenta a logística reversa. Esse decreto regulamenta propriamente o artigo 33 e o artigo 34 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que traz ali em seu bojo os acordos setoriais, as obrigatoriedades a serem cumpridas a partir desse selo, digamos assim, dos acordos setoriais firmados, né, entre essa escala, né, de importadores, distribuidores e comércio, como vão destinar tais resíduos. E esse decreto ele veio firmar, e ele tem uma particularidade, porque ele traz em seu bojo, em 2017, no meu entendimento, o que vem a fortalecer a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a ampliação e não um abrandamento. Então, esse termo já existente no bojo do artigo 33 e 34, ele vem firmar. Então, ele trouxe assim, uma perspectiva para que hoje a gente esteja avançando, além do que já está ocorrendo, para esse novo decreto. Então, colocado esses avanços sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, especificamente a logística reversa, eu coloco aqui para o nosso convidado, para que dê as suas iniciações, né, as considerações iniciais, e já coloco assim, não como pergunta, né, mas como introdução ao nosso diálogo, Dionísio, assim, na tua forma de ver quais as inovações e perspectivas de negócios o atual decreto traz para a sociedade. Bom, primeiramente quero agradecer o convite, né? É uma honra estar aqui contigo, Gilberto, nesse canal que traz muita instrução, muito conhecimento e acaba desenvolvendo competências das pessoas que aqui vão assistir, vão repensar, né? O que eu tenho a dizer para ti é o seguinte, para todos, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos ela demorou muito para ser confeccionada, né? Nós temos um lapso aí temporal de anos. E quando ela foi confeccionada, é lógico, ela atendeu um padrão nacional, mas um padrão bem, digamos assim, superficial. E há uma necessidade, logicamente, a regulamentação, o decreto 7.404 de 2010, ele regulamenta essa política, só que essa regulamentação foi muito junto com a própria legislação. Os estudos foram feitos e foram dados sequência. A problemática maior é que nosso dia a dia, né, faz com que muitas coisas se alterem, né? Nós temos um país continental onde
Boa parte dos produtos industrializados são na parte central do país, não que não tem em outras localidades, mas começa a desenvolver alguns setores mais rapidamente do que os outros. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vem justamente fazer digamos, uma dimensão nacional, né? E, através de cada estado, nós temos o plano de gestão integrada do estado, né? Um plano estadual de resíduos sólidos, e dentro do município você tem um plano de gestão integrada municipal. Ocorre, porém, que muitos fatores e condicionantes, né, não são tão profissionais no seu dia a dia. E conforme as regulamentações vão surgindo, elas vão extinguindo as anteriores, elas vêm trazendo algumas posições do que realmente acontece no dia a dia. Então, por exemplo, aquele artigo 9º da Lei 12.305, onde nós falamos lá da não geração, depois da reciclagem, logo em seguida dos tratamentos, né? E depois você vem a questão do depósito final, né? Ela começa a se tornar abrangente, né? Então, o que seria a não geração em si, né? Seria uma política pública voltada não só para a coleta seletiva, mas também para o entendimento do que é resíduo. E, a partir daí, as câmaras setoriais, as indústrias, juntamente com seus sindicatos ou não, vão aprofundando esses elementos, né? E nessa situação, o dia a dia vai fazendo as suas modificações. Então, quando a gente fala não geração, não é que eu não vou gerar nada ou vou evitar gerar a maioria das coisas. Não, é saber o que gerar, como gerar e como trazer no ciclo de vida, né, esse material que foi descartado. Nós somos altamente consumidores, não existe uma pessoa que não tenha um consumo, né, e a gente tem essa problemática. Há um liame ali dentro que eu vejo que acabou de ficar, está dentro da não geração, que é justamente a segunda parte, quando se produz, como se consome e quando se tria, né? A gente pula direto para a reciclagem, mas antes tem que ser a triagem. E a triagem mais básica é o seco do úmido, né? Como é popularmente colocado, e depois nós vamos aprofundando esse tipo de material seco, que é colocado como seco, apesar de há controvérsias contra isso, e o úmido, que seria o orgânico, que há também uma separação. Existe aquele orgânico de origem a fomentar o alimento que vai ser produzido e o orgânico a partir do alimento produzido. Então, há uma distinção, né? Há uma manufatura ali. Aí adentramos as formas de tratamento que existe, gaseificação, a pirólise, a carbonização, a própria situação da complexão do biogás e a parte de destinação final, que são os rejeitos, né? Todo aquilo que não consegue entrar dentro do processo do ciclo de vida ou da economia secular, ele é considerado rejeito, ele retorna para essa posição. O que o decreto 10.932, de 12 de janeiro de 2022, ele traz? Ele traz um aprofundamento do que ocorreu esses últimos 10 anos, 10 para 12 anos. Né? Em que sentido? Uma profissionalização e um sistema de controle maior. Então, nós começamos a ter uma situação do que todo o sistema, tanto público quanto privado, ele não vai trabalhar sozinho, ele vai sofrer algumas fiscalizações, vai sofrer vai ter que participar de alguns mecanismos que vão começar a dar números, né? A gente sabe muito bem que todo o sistema tem que ser mapeado e todo o sistema tem que ser feito com a sua gravimetria para que daí possa idealizar qual tipo de maquinário, qual tipo de tratamento que vai ser efetuado a partir essa mensuração, né, e volume desse material. Então, o novo decreto ele traz o quê? Ele institui
um planejamento, né, nacional de logística reversa, em que vai atuar em todos os níveis, público-privado, a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal, com a mesma linguagem, com a mesma palavra. E daí vem os artifícios, que são o quê? Integrar o Sistema Nacional de Informações, que é o SINIR, onde toda entidade público-privada joga os seus dados lá e são computados de uma maneira eficaz. Infelizmente, a maioria dos municípios ainda não está devidamente enquadrada no SINIR, e muitas entidades, né? E esse decreto também traz uma situação bem aprofundada e traz um levante das cooperativas e das associações de catadores, que há uma necessidade também de profissionalização deles. A maioria das pessoas, quando fala reciclagem, acha que é acumular materiais, PET, vidro, plástico, papelão, papel branco e tudo mais, e fazer o que com eles? Então, há uma necessidade de retornar conforme o estado desse material para o ciclo de vida de sua produção, seja na forma de, aí sim, reutilização. Eu posso muito bem pegar um determinado material que é setor de descarte, por exemplo, caixas de papelão e tudo mais, alguns tipos de caixas de papelão ou materiais similares estão sendo remodelados para outros tipos de caixa, por exemplo, em aeroportos, em estaleiros e outras coisas mais. E você tem também a integração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, do Planares. Né? Então, você tem duas ferramentas ali que vocês podem, a maioria pode pesquisar e identificar. Todo esse volume ele vai ter que ter essa continuidade. Existe um gatilho também que foi feito, que facilita muito o entendimento, né? É que a partir de 2020 foi instituída a Lei 10.426, em que é um marco legal do saneamento básico no país. Então, os municípios estão, por essa legislação, e até mesmo os particulares, estão sendo ativados ao quê? Primeiro passo, extinguir ou tentativa de extinguir, remediar os lixões. Isso aí é um ponto básico, clássico, a toda a cadeia. Num segundo plano, é identificar o que você tem em matéria de aterro sanitário e remodelar todo o sistema, tendo um pré-situação ao aterro. O aterro é destinação final. Né? Mas nessa destinação final, só vai rejeito, só vai aquilo que não tem mais condições de ter sua movimentação dentro do ciclo de vida do produto e dentro da economia circular. E a grande problemática que nós temos a nível municipal, né, e dos captadores de resíduos, né, nos municípios, nos estados, mas geralmente nos municípios, por meio de consórcio de município ou não, é a forma de adequação desse município para que tenha toda essa linha que está dentro do preceito do artigo 9º da 12.305. Vamos ver o que é o não gerar, vamos estudar as formas de coleta seletiva, vamos aparelhar e ajudar as cooperativas a ter condições de justamente fazer o seu trabalho de maneira, não digo totalmente eficaz, porque é mutante toda essa situação de resíduo, mas de uma maneira que nós tenhamos condições de o quê? Adentrar na parte do aterro sanitário de uma maneira mais real ou próxima do que é a deposição daquele material que não tem mais a sua estrutura para retornar uma cadeia produtiva. Né? Para isso, nós temos, durante todo esse período que foi feito esses estudos, né, para chegar até a 10.932, 10.936, os acordos setoriais, justamente entre as indústrias de formação de produto e os sindicatos, as entidades correlatas, para ver qual é a melhor forma desse produto retornar de maneira integral ou parcial a essa cadeia.
E daí é formado termos de compromisso, são formados regulamentos, né? Aí é todo um estudo para o setor. Nós sabemos que nós temos 7 tipos de plástico. Então, cada plástico tem a sua indústria por trás. Nós temos vários tipos, quase 10 tipos de vidro, né? Hoje, muito vidro misturado com outros tipos de elementos, né? E há necessidade desse retorno. Por quê? Porque também para evitar um desequilíbrio ambiental, né, das reservas para confeccionar esse tipo de material. Né? Hoje, no Brasil, aí, a gente tem em torno, mais ou menos, quase 1.200 cooperativas, né, atuando no país inteiro, porém, a maioria sem essa amplidão, né, com relação a qual é a minha responsabilidade frente a todo esse sistema. Nós temos quase 1.150 organizações de catadores, associações ou pequenos grupos espalhados pelo país inteiro, né? Isso há uma necessidade de uma reorganização para que entendam, né, que a vida do resíduo não é só plástico, PET, latinha, papelão ou papel. Há um além disso, né? Muitos discutem algumas situações, por exemplo, isopor, óleo, o eletroeletrônico, né? Agora, mais recentemente, uma normatização como embalagens de remédios, né? E outros materiais que podem ser melhor dimensionado e melhor tratado para chegar a um ponto comum. Então, a gente está com uma legislação boa, nacional, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela tem uma estrutura, mas ela tardou muito, ao meu ver, né, essa remodelação desse decreto. Eu acho que isso aí deveria ter sido feito há pelo menos uns 5 anos atrás, ou mais, né? A partir do momento que se fez a legislação que contempla a logística reversa, a sua idealização, vamos dizer assim, já poderia ter sido feita uma remodificação, né, nessa linha para aprimorar. O que envolve dentro desse nicho que nós estamos falando, da regulamentação, é um aprofundamento e uma profissionalização, né? Ele faz todo aquele arcabouço, né, em que hoje os fabricantes, tanto nacionais como internacionais, eles têm um certo cuidado, os importadores também eles têm que ter um certo cuidado, os distribuidores, os comerciantes e principalmente os consumidores. Eles têm que ver essa linha, ela é tênue, passando de uma situação para outra, até mesmo a nível de direito, né? Direito consumidor e outras coisas mais, mas ela tem uma profundidade maior dentro da área dos resíduos. Por essa a legislação no artigo 3º, né, e os demais incisos, ele preconiza como eu vou caminhar de forma a ser uma cadeia, e não simplesmente ser um ator que, vamos dizer assim, não depende do ator anterior e também não pensa no ator posterior. Então, há um elencar de cadeias de tratamento, e por isso essa legislação no artigo 5º, ela não isenta o consumidor dessa linha de pensamento. Por quê? Porque a partir do momento que tiver o consumo, vai haver o descarte. E o descarte ele tem que estar no mesmo nível para que esse produto, ao final, ele retorne à cadeia do ciclo de vida daquele produto, o plástico volte a ser plástico, ou fomente uma reutilização ou uma nova produção, mas que seja de uma maneira adequada. Para isso, há uma necessidade de ter uma visão, e aí essa legislação ela traz uma possibilidade maior de um aprofundamento do que identificar como é acondicionado esse material, seja a nível público, seja a nível de limpeza pública e urbana, né? E como é a nível privado. Esse a nível privado envolve tanto os consumidores finais, como também os grandes geradores.
né, que dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos tem a sua nomenclatura salva. Então, você tem um acondicionamento, como que vai ocorrer, a segregação desse material, como que vai ocorrer, e a destinação desses resíduos, que, por enquanto, são resíduos. Eles não são os rejeitos finais para ir para o aterro. E a grande dificuldade que eu vejo, Gilberto, e agora já está mudando de uns 2, 3 anos para cá, é que a maioria da população, né, ou das pessoas que atuam não de forma profissional, eles olham primeiro para o aterro sanitário, eles olham primeiro para o lixão, e não olhar para o aterro sanitário do lixão, eles identificam, nossa, mas eu estou vendo muito PET. Aí dá aquele sinal, né? Fala, nossa, mas de onde que vem esse PET? Aí ele faz o retorno, coisa que ele não deveria fazer. Né? Ele deveria identificar, não, tem PET lá no aterro, porque a segregação inicial, o acondicionamento inicial está errado. O ciclo começa errado e o depósito mais errado ainda. E muitos produtos, quando vão diretamente para o aterro, né, se eles não têm o seu devido tratamento, unidade de triagem, reciclagem, e compostagem, o que eles facilitam? A perda desse material que pode ser reciclado. E daí fomenta-se a necessidade de fomentar outros tipos de tratamento. Dentre eles, gaseificação, pirólise, a incineração, que aqui em Minas, por exemplo, nós temos uma legislação desde 2013 ou 2014, se não me engano, que proíbe esse ato de incineração por uma série de motivos. Mas é uma das formas encontradas dentro do tratamento. A prioridade nessa legislação é o quê? Fomentar essas cooperativas, associações, o poder público para que eles tenham primeiro passo, uma visão como preceitua, né? O artigo 8º, né? Que é a coleta seletiva. É o primeiro passo para você identificar aquilo que dentro dos movimentos setoriais retorna a uma logística reversa, aquilo que pode ser reutilizado ou aquilo que pode ser triado para fomentar um outro tipo de material similar ou não dentro dessa cadeia. Então, esse decreto ele vem justamente salientar alguns pontos que ficaram em dúvida do que eu posso e do que eu não posso fazer. Por exemplo, voltando um pouquinho, dentro do artigo 9º, né, fala não geração, redução, reutilização. Né? A redução é o exagero de alguns tipos de materiais que são colocados no mercado. Vamos colocar aí, você vai numa lanchonete tradicional que existe, você compra um produto lá para se alimentar, ele vem em volta de um guardanapo, ele vem em volta de uma caixinha, ele vem em volta de um saquinho, ele vem em volta de uma sacola. Há necessidade de todo esse material? Muitos falam que sim. Outros falam, mas se eu tirar isso aí, eu vou tirar o mercado, né? Eu vou mexer na indústria que produziu esse mercado. Mas a indústria não precisa produzir só esse material. Ela pode fazer outros de maneira ideal para cobrir toda essa situação. Dionísio, né? E pode falar. Eu quero dar um adendo na tua fala e te agradecer. A tua fala bastante ampla, né? O bojo que tu traz aqui, instrutivo para nós, é todo dia, né? Da política na sólidos, e eu tenho assim, para mim, no meu entendimento, assim, eu peguei uns pontos muito importantes que tu colocaste, expusesse, tivemos a oportunidade da tua exposição. O Planares, né? O Plano Nacional atualizado, com todas as informações quantitativas, e tu trouxeste dois aspectos que têm formação estrutural distinta, mas na política nacional se constrói juntos, que é a catação, as cooperativas, as associações, e a logística reversa. Eu estou falando aqui de dois segmentos, um muito ligado ao setor público, de constituição do resíduo do consumidor domiciliar, e outro ligado ao sistema empresarial. Mas a política vê esse conjunto
de tomada de decisão, ou seja, eu quero entrar agora justamente na logística reversa. Eu tenho uma interpretação assim que a logística reversa, na meu modo de ver, é a irmã gêmea da economia circular, né? E essa característica assim de visão de que se reduzir, né? Eu entendo a tua colocação até parcialmente como uma análise crítica, de que reduzir vai tirar a mão de obra, mas ao mesmo tempo, por isso que eu quero contribuir com a tua, nós temos um índice baixo de reaproveitamento da matéria-prima. Então, as proporcionalidades sociais e alavancar o sistema econômico estão justamente nessa visão que você colocou. Olha lá para o aterro sanitário, aquele número de PET que tem lá. Opa, está faltando segregação na fonte, né? Então, a gente identifica um volume de economia de dinheiro sendo, né, colocado, claro, que de forma sanitária correta nos aterros sanitários. Nem vamos mencionar aqui os problemas dos lixões, né? Mas, ao mesmo tempo, uma preocupação reduz aqui, mas essa matéria-prima e a logística reversa, ela traz uns índices bastante elevados, né? Que pode muitas vezes ser assim, ó, cifrões basilares, eu chamo das rotas tecnológicas, né? Porque eu dou a destinação do resíduo correto, dou para o sistema de catação existente no meu município, contribuo com o fator social, mas o aumento desse volume e de profissionalismo, e eu vou assim agora entrar detalhadamente somente num previsto na logística reversa, que foi regulamentado agora por um atual decreto de 2020, né, que é a logística reversa dos produtos eletrônicos, e eu falo pela diversidade de componentes. O que eu quero colocar com isso? Que, às vezes, quando tu tem um modelo funcionando com mais ênfase, você consegue, assim, não, mas se funcionou daquela forma, mas aqui a embalagem é outra, eu tenho que transformar a tecnologia operacional. E o que eu acredito que, com tudo isso? Que o sistema de catação avance no sistema, na proporcionalidade quando se profissionaliza. Ou seja, aquele que está na catação, ele passa a ter uma operacionalidade de agregar valor ao sistema econômico da sua sociedade, da sua cooperativa, junto com a logística reversa. Na minha maneira de ver, eu acho que os componentes e os resíduos eletrônicos têm um diálogo profissionalizante, diversos componentes, são muitos componentes, que venha a aumentar, né, o ciclo de vida do produto e disponibilidade, porque no mundo atual a necessidade de consumo das pessoas está muito vinculado ao sistema tecnológico, por suas vezes, aos eletrônicos, né? Eu só trago aqui como exemplo, né, sem falar, por exemplo, no decreto que regulamenta institui o sistema de logística reversa de medicamentos humanos, né? Também é um novo decreto. E eu assim, comparando esses dois decretos atualizados, eu consigo enxergar assim que há um avanço nos acordos setoriais, nos termos de compromisso, até por haver um decreto disciplinando essas formas, né? E com isso tem que avançar o sistema, o profissionalismo, né? E, ao mesmo tempo, eu tenho uma preocupação muito grande, porque vejo o baixo índice de coleta seletiva, porque eu acho que a melhor educação de empreendedorismo nasce no nosso lar. E essa visão de segregação de cadeia produtiva da matéria-prima no ciclo de vida, ela traduz uma vocação extraordinária de empreendedorismo e inovação, né? Então, essa fala que tu nos oportunizaste, assim, na minha interpretação assim, da tua colocação, tu traz assim, esse bojo, essa enorme esfera, né, que vem trazer um benefício socioeconômico muito grande, né? E para mim, a grande preocupação
da política nacional é o meio ambiente saudável, qualidade sanitária, e eu enxergo da mesma forma, que nem você colocou aqui, lamento, né? É a questão que as pessoas dizem, não está indo para um aterro sanitário, está ambientalmente correto. Né? Então, tem coisas a serem desmistificadas, e a tua fala contempla, né? Quando coloca a ordem de prioridade do artigo 9º, né? Nos instrui muito, né? Que me parece, eu vou fazer uma crítica e vou te devolver a crítica, assim, análise para melhoramento, que a gente tem assim ainda uma maneira contrária de entender essa ordem de prioridades, né? Então nós temos um imenso trabalho a ser feito, né? Tanto nas políticas públicas de educação ambiental como das próprias empresas, né? E nós temos na logística reversa alguns índices elevados, como das embalagens dos agrotóxicos, de reciclabilidade, reaproveitamento dessa matéria-prima. Alguns outros baixos, né? Por exemplo, quantitativamente grande, né? A coleta de pneumáticos, mais baixo pelas 5 componentes existentes no pneu, digamos, o reaproveitamento, a reciclabilidade e a forma de destinação. O que eu quero dizer com isso? Que isso pode trazer muitas rotas tecnológicas ligadas a esse sistema organizado dos catadores, né? E eu coloco para ti, para dar continuidade ao nosso assunto, para nós também não nos estendermos muito, porque é uma matéria ampla, que tu faça assim para nós as tuas considerações finais para esse nosso tema, a respeito o que podemos inovar e avançar com a estrutura legal já existente. Eu vou fazer antes de retornar a palavra ao Dionísio, eu vou fazer um breve comentário, no meu entendimento também, né, porque tu trouxesse uma abrangência muito grande sobre a temática. É a questão da definição no decreto hoje dos 200 litros, né, os 2 sacos, digamos, de 100 litros, né, e o que isso pode, né, junto, né, com a definição de quem é a responsabilidade, quantitativa, falando aqui, e eu deixo para ti agora, né, dar continuação à nossa fala. Então, Gilberto, bem ponderado a sua colocação aí, né, que traz essa visão do macro para o micro, né, e a grande dificuldade que nós temos, que atuamos na área, e o próprio sistema de resíduos do país, através da Política Nacional de Resíduos Sólidos, você pode ter 2 tipos de visão, né? Do consumidor, do morador do município, que seja ele pequeno, macro ou regional, distrito até, né? Em sentido à governabilidade, e da governabilidade em sentido ao morador, né? Eu vejo 2 campos distintos com falhas peculiares, né? Por exemplo, é muito comum, isso eu falo no popular, a mãe virar, o pai virar e fala: filho, põe o lixo lá fora. Não existe o lá fora. O lá fora pertence a um conjunto da onde você vive. Então, nós temos um ecossistema, né, de vida, em que, por exemplo, eu moro num condomínio, são 9 apartamentos. Todo mundo colocar de maneira igual lá fora, você vai gerar uma onda igual, gigantesca no município, que a tendência, infelizmente, é ir para o aterro. Né? Como você bem colocou, a visão de muitos é aterro sanitário. E a visão não pode ser o aterro sanitário. Eu tenho materiais que podem ser aproveitados. A cultura nossa de política pública, né, concessionada ou não, é justamente em cima de caminhões compactadores. E o próprio nome fala, compactador. A partir do momento que eu ponho um resíduo reciclável junto de um resíduo não reciclável, né, ou um resíduo que
possa gerar uma não reciclabilidade, um papel, um papelão, seja um PET, junto com um pequeno vidro com óleo, eu perco aquele material para nível de mercado. Então, nós temos um grande problema que, antes dessa situação de política, antes da situação de logística reversa, de coleta seletiva, ao meu ver, tem que ter uma construção pública e uma construção privada. A pública são as legislações. Não adianta eu chegar numa empresa como fiscal de meio ambiente, ou fiscal da linha de resíduos ou de saneamento do município, multar uma empresa porque ela não tem o PGRS, ou não liberar um alvará, alguma coisa dos encaminhamentos da licença prévia, licença de instalação e operação, por eu não ter um PGRS, como eu vou destinar os meus resíduos, né? Se o município não tem um plano de gestão integrado. Eu faço a minha parte, o município não faz a dele. Em contrapartida, na linha privada, né, nós precisávamos fazer um trabalho em conjunto, esse que é o principal, até hoje foi situações separadas, a nível escolar, a nível estudantil, a nível universitário, a nível de associações de bairro, de entidades, Rotary Lions, maçonaria, grupo escoteiro e outras entidades fortes no país, de nome, que atuam de forma clássica dentro dos municípios, né, para que a gente tenha uma educação ambiental eficaz. E a partir dessa educação ambiental real, com legislações, normas, regulamentos, sejam elas provenientes do Poder Executivo, do Poder Legislativo, ou mesmo de instituições como o organismo como o CODEMA, ao qual eu faço parte, o Conselho de Defesa do Meio Ambiente do município, nós fazemos mecanismos para que exista um começo, um meio e só lá na frente uma destinação final. Então, esse decreto, ele vem assentar o que está na Política Nacional de Resíduos Sólidos, na 12.305, mas ele vem trazer junto, abraçado, organismos que estavam, digamos assim, que distantes, Planares, CNIR, SNIS, a própria ANA, né, Agência Nacional de Águas, que agora vai receber os documentos, né, do plano de saneamento básico de cada município, né? Então, há uma necessidade de antes, que são essas legislações, e cada município estudar o que você tem de resíduos, para isso precisa de um mapeamento eficaz, uma gravimetria, um plano de gestão integrada, um plano de saneamento básico, onde eu sei para onde que vai ou deve ir tais e tais e tais produtos, subprodutos, insumos e derivados. Vinícius, E isso tem um... Pois não. Fazer uma dentro aqui na tua fala, que você está se colocando, pelo meu análise, muito diagnóstico. E diagnóstico Sim. Visualiza negócios, geração de renda, emprego. É o que eu entendo da tua colocação, até te agradeço, te devolvo a Então, essa palavra que você colocou, ela é base para tudo, seja no campo privado, seja no campo público, né? Para que esse decreto tenha vazão. Por exemplo, quando a gente vê lá no decreto que vem falando dos 200 litros, né? Ele vem falando para os grandes geradores, né? E aí eu volto àquela situação. Quando um pai fala para o filho, coloque lá fora, esse lá fora primeiro não existe. Esse lá fora é de um conjunto total. Eu pago como contribuinte, né, a taxa de lixo do município, dentro do meu IPTU ou de forma esparsa, dependendo da legislação que o município tenha. Mas, ao mesmo tempo, as empresas, né, elas têm o PGRS dela e elas sabem que elas geram mais de 200 litros. Tá? E esses 200 litros que a legislação veio trazer, ela contempla empresas de pequeno porte e microempresas, desde que o resíduo não seja perigoso. Ele tem que ser igual ou similar ao resíduo domiciliar. Uma lanchonete tem muita coisa de domiciliar.
Mas uma indústria que movimenta óleo e pesticidas não tem nada de domiciliar, por menor que seja. E ela vai ter sempre acima dos 200. Eu contemplo até a tua fala que esse diagnóstico da tua experiência, dos teus serviços, né? O Dionísio é um consultor ambiental muito, muito especificamente no setor de resíduos sólidos. E que o plano de resíduos sólidos no empreendimento, ele identifica justamente esse fluxo, a origem, a fonte, e tu tem ali na mão, bom, a identificação do fluxo, que a destinação de recursos econômicos vamos dar. E aí o desenvolvimento, né, do ciclo de vida do produto, né, da matéria-prima. Então, sim, na verdade, Gilberto, o que nós temos com o diagnóstico, né, e por empresa, por nicho, vários hotéis, restaurantes, supermercados, condomínios, que são os grandes geradores que geralmente permeiam, e são aqueles acima dos 200 litros por dia, né? Nós temos um volume já pré-emitido e já identificando até o que eu, empresa, compro, o que eu transformo e o que eu devolvo, por um lado, de produto manufaturado e do outro de resíduo oriundo desse produto adquirido ou produzido dentro da própria minha empresa. Então, esse elencar é um núcleo que tem que estar ligado aos demais núcleos. O que eu, enquanto empresa, vou pegar esse material e vou destinar para onde? Se o município não declina uma situação, por exemplo, cooperativas, associações de catadores, uma unidade de triagem, uma unidade de triagem e reciclagem, unidade de triagem, reciclagem e compostagem, eu simplesmente vou pôr na rua para que vá para o aterro sanitário. Porque a minha visão é a mesma visão empresarial, muitas vezes, é a mesma visão daquele filho que atende o pai, coloca o resíduo lá fora. Tu tem duas... E acha porque está pagando, né, o tributo, a prefeitura tem a obrigatoriedade de dar destinação. A destinação que esse instituto da lei fala é justamente essa, é unir todos os participantes, né, desde de quem produz, importa, distribui, vende, consome e retorna na cadeia que não está visível ainda, né, mas é citada de maneira eficaz, que são os catadores, associações de catadores e cooperativas, para que retorne ao ciclo, talvez, numa parte dele, vai para uma escola para fazer um trabalho social, vai para uma escola para fazer um trabalho de reutilização, ou uma entidade de reutilização, um artesanato, e outras coisas mais que tem, mas também retorne essa fatia para a indústria. Talvez não de forma clássica de eu pegar um vidro e voltar a retornar ao vidro, mas eu posso muito bem retornar um artesanato, eu posso muito bem retornar à indústria de jateamento, à indústria da construção civil. Então, eu tenho vários nichos, só que esses nichos só podem ser identificados com o diagnóstico do que eu tenho em casa. E esse em casa é em casa unidade, em casa condominial, em casa comercial, empresarial e em casa poder público. É isso que está faltando. Só que está vindo de maneira mais taxativa. Por quê? Agora os municípios têm prazo para fazer todas essas situações. E isso faz com que o profissionalismo se aumente. Profissionais da área de resíduos, da área técnica, na área específica, na área conglomerada, têm que fazer esse trabalho de maneira eficaz com o município. É isso que é uma visão que traz essa 10.936, junto com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 12.305, e junto com o marco do saneamento básico, que é a 14.026. Dionísio, na tua colocação, e agora na tua fala, eu fico aqui
trazendo o escopo para a minha cabeça do novo regulamento de 2022. E, no meu entendimento, tem assim, uma estrutura de regulamentação para a Política Nacional de Resíduos Sólidos muito boa. Parece que começa a encaixar as peças nesse período. É essa a visão. E eu traduzo as colocações que a questão de resíduos sólidos é um contexto de sociedade, de toda a sociedade, né? De forma organizacional. A iniciativa privada aumentando, e depois tem uma coisa que eu percebi na tua colocação, que eu entendo até como preocupação sua, que tudo isso que você coloca aqui diminui muito o custo de vida. Diminui os impostos, diminui os custos, desculpa, os custos do setor público administrativo, que é imenso, imenso com a destinação para os aterros sanitários. Né? Então, nós, como população, né, integrados ao plano de gestão integrada de cada município, as cadeias regionais, as rotas tecnológicas e as soluções. Isso é um enorme campo de profissionalismo, de identificação, de diagnóstico. Então, nesse âmbito de sociedade, né, e colocar as organizações da sociedade, para que nós não nos estendemos muito na nossa conversa, a gente é apaixonado pela área, nós vamos aqui até a noite. Eu dito as considerações finais agora, né, de 2 minutos, para que nós dê assim uma melhor, apesar de já ter contribuído bastante, como que podem integrar o eixo sociedade na logística reversa? Eu te peço assim, na tua fala final, que nos instrua, né, sobre o teu ponto de vista, né, a sociedade, né, que é e logística reversa. Bom, eu acho, nessas considerações finais, que o que há necessidade é uma maior integração a parte pública, né, do poder público, juntamente com as entidades que tem no município, ou representatividades. Por exemplo, praticamente toda cidade tem sua Câmara de lojista, né, dos lojistas da cidade. Toda cidade ou região tem a sua Câmara, que é voltada pela indústria da cidade, as indústrias que estão na cidade ou na região, né? E as entidades de classe, juntamente com as entidades como ONGs, como o próprio CODEMA, Conselho de Defesa do Meio Ambiente, né? Há uma necessidade de uma discussão. Essa discussão ela pode ser anual, impondo metas e impondo ações. Nós pretendemos zerar esse aterro sanitário em matéria de ter o quê? Produtos que podem ser reciclados, reutilizados ou dentro da cadeia, que vão gerar renda para uma instituição, que vão gerar renda para uma família que há uma necessidade de um amparo, para uma cooperativa, melhorias no ambiente, né? Se você, numa população, deixar de colocar óleo, que é muito colocar, quando não é feito sabão, é colocado óleo num tanque ou numa pia, você otimiza um trabalho que a companhia de saneamento do município vai ter que trocar filtros constantemente. E ela pode embutir no custo desse material de processamento da sua água, esse material que ela vai ter que processar. Ela vai ter que adquirir para melhorar os filtros e outras coisas mais. Então, esse material ele deixa de entrar numa via negativa e passa a entrar numa via positiva. Por quê? Ele vai ser retirado, vai melhorar a qualidade da água, vai melhorar a qualidade até de custo dessa precificação da água, ao mesmo tempo ele vai gerar renda. Então, há uma necessidade dos municípios, ao meu ver, dessa discussão, não particularizado, poder público de um lado, até mesmo poder público de ordem executivo de um lado e legislativo do outro. Não, tem que ser uma discussão entre esses dois poderes, juntamente com outros poderes, como o Ministério Público de Meio Ambiente, e todo esse conglomerado que envolve os representantes de classe de cada município, aí cada município identifica
a sua representatividade, que geralmente, quando o município tem, está dentro do CODEMA, Conselho de Defesa do Meio Ambiente, ou se não tem, que chame a Câmara de Lojistas da cidade, se tem indústria, a Câmara das Indústrias, se tem sindicato rural, que chame o sindicato rural, bem como a população, junto às escolas, junto às universidades, juntos às entidades do município, para discutir qual o futuro da minha cidade com relação aos resíduos. O que eu posso, como cidadão, melhorar? A partir de uma coleta seletiva, mas daí tem que ter a lei para isso, a partir de um plano de gerenciamento de resíduos, se eu sou uma empresa, mas tem que ter, o município também tem que ter o plano de saneamento, o plano de gestão integrada, e a partir do momento que eu integro um conglomerado de municípios, que é um consórcio, para que eu tenha uma primeira visão desses núcleos, uma segunda visão de uma unidade de triagem, e daí eu bifurco em compostagem e em reciclagem, e daí eu tenho uma deposição final que vai estar uma durabilidade do aterro sanitário. Eu não vou conseguir zerar um aterro sanitário, mas eu vou conseguir fazer com que, por exemplo, no meu município, nós estamos há tempos, né, numa situação estagnada. Então, há uma necessidade de dar uma vida útil de 15, 20 anos, como tem na Europa, de um aterro sanitário. Então, faz com que tudo envolva o poder de negociação do município com os seus participantes e uma otimização de custos. Isso vai fazer com que tudo caminhe de uma forma, e não simplesmente só, eu vou atuar aqui porque ele jogou errado, eu vou atuar ali, coisa. Tudo bem, autua, mas antes da autuação, ensina o que é certo. E, infelizmente, no país, a gente atua com autuação, notificação, multas, reiteração de multas, processos, né, porque não pagou, vai para a execução fiscal, mas também a gente vai fazer com que essa roda vire ao contrário. E daí nós vamos ter um ambiente, o tripé da sustentabilidade garantido, né, e todo esse arcabouço de resíduos no país. Dionísio, olha, quero te agradecer assim, ó, muito, muito, muito mesmo, sabe, pela tua fala, que nós colocasse assim de forma ampla os mecanismos da política, os mecanismos de nossa sociedade tomar mais posse, né, desse verdadeiro ganho ambiental, social e econômico. Olha, não tem palavras para agradecer o teu convite, o canal aqui de consultoria ambiental, com essa fala do consultor Dionísio. Eu quero dizer que vai ficar depois ali, eu vou colocar nos comentários o endereço do Dionísio, se me permite. Né? Claro, vontade. Como localizar esse profissional para quem está ali no entorno de São Paulo, Minas Gerais, em todo o Brasil. Né? Ele é um profissional sério, dedicado, de primeira ordem, e as preocupações dele foram colocadas aqui, e seu profissionalismo. Então, assim, não tem palavras, e fica o convite aberto. Também conta comigo aí nas suas empreitadas, né? E é uma satisfação ter essa amizade contigo, e né, que Deus guarde a tua saúde, que nós precisamos muito de ti, muito, muito mesmo. A sociedade brasileira, o mundo, o planeta, desse cidadão. E que tu vai ser sempre, sempre muito abençoado, Dionísio. Isso aqui, quem fala é um amigo de coração. Então, assim, a oportunidade imensa. Eu vou para o encerramento, agradecer, e também estou à disposição aí. E até uma próxima oportunidade, Dionísio. Um abração, uma satisfação imensa. Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade, por essa amizade, né? Por esse profissional. Me sinto honrado pelo convite, né? E deixo à disposição de ti, a todos, né, que quiserem mais informações, alguma coisa nesse sentido. E vamos para outros temas. A área de resíduos ela não para. Ela é rotineira, né, mas ela tem que ser discutida. E parabenizo você pelo canal, porque você sabe muito bem que os veículos, hoje em dia, eles trazem muita coisa
mas pouca coisa com eficiência e com o profissionalismo que você tem. Mais uma vez, obrigado pela atenção e a todos agradeço essa possibilidade de estar aqui com vocês. Dionísio, muito obrigado e foi uma honra aqui no seu canal de consultoria ambiental, no nosso canal de consultoria ambiental. Abraço, colega Dionísio, abraços aos nossos ouvintes.